Fala, meus jovens, meus pequenos mestres. Então vamos lá. Efeito estufa. Puglugluglufi. Quais são as suas dinâmicas, causas, consequências e o futuro do nosso planeta vai para onde, meus jovens? Se vocês não começarem ou nós não começarmos a cuidar do que de fato é nosso. Tudo bem? O efeito estufa, cara, você tem que entender que ele não é o vilão da história. Já vamos começar a história por aí. O efeito estufa não é o vilão, mas sim o motivo de estarmos vivos. Sem ele, a temperatura média da Terra seria em torno de menos 18 em vez dos confortáveis, graus Celsius que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, não é o vilão, mas o agravamento dele sim. Então, o que é e como acontece? O efeito estufa é um fenômeno natural, em especial para a vida Terra. Ele funciona como um cobertor térmico em nosso amado planeta. Como é que funciona ele? Nós temos a nossa atmosfera nas suas camadas aí. Você ainda lembra das camadinhas da atmosfera? Troposfera, mesosfera, estratosfera, ionosfera. Lembra dela? Então, essa camada de gases, principalmente da troposfera, é onde a energia entra. Essa mais roxinha aqui, vamos dizer que ela é a nossa camada de ozônio, onde vai ser absorvido ali os raios ultravioleta. Porém, a radiação acaba entrando na Terra, certo? Batendo na Terra e sendo refletida. Beleza. Absorve e emite a radiação. Porém, parte da radiação é convertida em radiação infravermelho, radiação térmica, que acaba ficando presa dentro das camadas, ou seja, absorvendo, refletindo, o que faz com que a temperatura disso daqui aumente. E aí você tem que entender que essas radiações infravermelho, elas são os comprimentos de vibração das moléculas, que estão na atmosfera. Então, as moléculas absorvem e emitem, absorvem, emite, absorvem, emite, absorvem, emite e prende a energia aí, mantendo a temperatura da Terra que nós temos. Beleza? Então, é assim, a energia entra, parte dela é refletida e parte dela é convertida nesse infravermelho que vai ser preso, que vai ficar preso essa energia aí na camada. Então, o calor que a Terra irradia de volta para o espaço, na faixa do infravermelho, quando absorveu a energia, para que as moléculas consigam absorver essa radiação, ela precisa mudar, elas precisam mudar a sua vibração. E aí elas fazem esse movimento. Tudo bem? De absorver, mexer e depois emitir. A radiação solar, como a gente falou, atravessa e aquece a superfície da Terra. A Terra, ao se aquecer, reflete parte da energia de volta para o espaço e na forma de radiação infravermelho, calor. E os gases presentes na atmosfera absorvem parte desse calor, impedindo que ele escape totalmente, mantendo o planeta aquecido. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é de boa. Beleza? O problema, mais uma vez, é o agravamento disso daí. Como é que a gente pode entender o efeito estufa, então? Primeiro, o efeito estufa é um fenômeno natural, já falamos isso, mostramos aí que parte da energia é refletida e parte é convertida em radiação infravermelho que mantém o planeta aquecido. 2. Os responsáveis por esse aquecimento são os gases, como o gás carbônico, que contém propriedades de refletir de volta para a superfície. A radiação, do contrário, se dispararia para o espaço.
Então você começa a queimar, começa a andar, aumentar a frota de combustíveis fósseis, começa a utilizar combustíveis fósseis e aumentar também a frota aí da produção industrial na base de petróleo e de termoelétricas. Então tudo isso vai aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. E é essa queima de combustíveis fósseis que agrava o efeito estufa, porque gera uma quantidade excessiva de gases na atmosfera. E esses gases vão reter mais energia, fazendo as temperaturas subirem aí nas suas previsões de 1 a 5,8 graus por ano, provocando catástrofe como elevação do nível dos mares em até 88 centímetros. Você acha pouco 88 centímetros, mas algumas cidades vão deixar de existir por causa desses 88 centímetros aí. Tudo bem? É pouquinho? É menos de 1 metro? Menos de 1 metro, mas faz um dano do caramba. Então, o agravamento do efeito estufa é dado pelo excesso de gases na atmosfera, principalmente provindos das nossas ações humanas. Tudo bem? Então tá aí. Entendeu como é que funciona o agravamento? Tem mais gás na atmosfera, mais energia prende no planeta. Os principais gases responsáveis aí para manutenção e também para o agravamento. Para manutenção, vapores de água, né? O gás de efeito estufa mais abundante é a água. Sua concentração varia de acordo com a temperatura e a evaporação amplia os efeitos desses gases. Outro gás responsável aí, o metano, tudo bem? Possui potencial aquecimento 28 vezes maior do que o CO2, emitindo principalmente pela pecuária, cultivo de arroz e decomposição de lixo. E por causa das vaquinhas da Índia. Olha, professor, as vaquinhas da Índia, lá no mata vaca, então as vacas soltam pum e o pum agrava o efeito estufa. Tá vendo que é 28 vezes mais que o CO2? Então, sim, o metano é um dos responsáveis aí. Os óxidos de nitrogênio, que são extremamente poluentes e eles afetam cerca de 300 vezes mais que o CO2. Esses monóxidos são aí a partir das fontes que incluem fertilizantes agrícolas e nos processos industriais, e também resíduo da queima, né, dos motores a combustão. Então, 3 gases aí principais que podem potencializar o efeito estufa. Também temos, né, o grande vilão. Né? O grande vilão é quem? Que a gente aponta, né? O CO2. Porque o CO2 é a maior ameaça. Então, embora seja o gás mais potencial de retenção de calor de moléculas, o dióxido de carbono não seja o que retém mais, lembra que os monóxidos são 300 vezes mais, é considerado o grande vilão por 2 principais motivos. Primeiro motivo, o volume de emissão, né? A gente senta o cacete aí no uso de combustíveis, a gente queima as matas, então a quantidade antropogênica, né, da ação humana é muito grande, o volume de emissão dele. E o tempo de permanência. Esse gás pode permanecer na atmosfera por centenas de milhares de anos, tudo bem? Então, o ciclo do carbono, imagina, você queimar uma árvore e essa árvore voltar a ser árvore. Demora muito tempo, então todo esse CO2 vai ficar retido aí na atmosfera até ele ser convertido novamente em fonte de matéria-prima. Então, as causas do agravamento que nós podemos apontar, né? Vamos apontar algumas causas de agravamento aqui, pode ser? Primeira causa de agravamento, a queima de combustíveis fósseis, né? O uso de carvão mineral, petróleo, gás natural, que gera para geração de energia, transporte e principalmente aumento de CO2. Tudo bem? Então, o combustíveis fósseis começou sendo um grande vilão e ainda é um dos grandes vilões do agravamento. O desmatamento e a queimada, tudo bem? Por que mais o desmatamento? Porque as florestas são que absorvem o CO2, elas que retiram
né, o CO2 da atmosfera. Cortá-la significa diminuir a absorção de CO2. Queimá-la significa tirar o que ela absorveu e jogar de volta para a atmosfera. Então, são dois princípios aí bem fortes do agravamento aí do efeito estufa. Outro agravamento que a gente pode colocar aí, que a gente já apontou, agropecuária intensiva, criação de gado em larga escala e principalmente responsável pela emissão de metano. Lembra que o metano cerca de 34 vezes? Foi? Vamos ver aqui, vamos pegar de novo. O metano cerca de 28 vezes mais absorção das energias do que o CO2. Então tá aí, buscamos essa informação de volta, mas pegamos aqui e voltamos para o agronegócio, né? A agropecuária aí tem fertilizantes, que a queima desses fertilizantes ou a quantidade de nitrogênio que vai ser jogada no ambiente vão liberar os óxidos nitrosos, os óxidos de nitrogênio. E esses óxidos de nitrogênio são 300 vezes mais agravante. Tudo bem? Certo? Então, vamos. Próximo, os aterros sanitários e de resíduos, a decomposição da matéria orgânica em lixões. Pode ver que os lixões, alguns lixões têm a tubulação e essa tubulação fica queimando o metano ali que está sendo gerado. Agora você, professor, é melhor queimar o metano ou manter o metano? Velho, um é 300 vezes mais que o outro. Então você vai jogar o metano ou o CO2? É melhor jogar o CO2, então é melhor queimar esse metano. Não é uma solução, mas é uma solução que vai reduzir menos a absorção na atmosfera. Certo? Então tá bom. Vamos lá. Consequências do efeito estufa. Beleza? Primeira consequência do efeito estufa é joinha para nós, não é isso? É joinha para nós. Por quê? Porque ele dá essa camada de ar quente que nós temos na atmosfera. Beleza? Porém, né, o excesso de moléculas de gases que nós geramos nas nossas fontes antropogênicas vai agravar essa brincadeira aí. Então, consequências do efeito estufa. Derretimento polar, o aumento da temperatura do clima faz com que as camadas polares sofram esse derretimento, o que vai aumentar o nível do mar, certo? Outra consequência, secas extremas. A mudança do padrão de chuva provocado por secas prolongadas, prejudicando a agricultura e o abastecimento de água no planeta. Ou seja, se alterar a temperatura, vai evaporar menos no oceano, vai chover menos em localidades, chover mais em outras localidades, alterando todo o sistema hidrológico do planeta, né? E a gente vai ter que se virar com isso daí, caso a gente, né, não minimize esses efeitos. Outra, eventos climáticos, maior frequência e intensidade de tempestades, furacões, inundações drásticas em áreas urbanas e costeiras. No Brasil, nós temos aí o sul sofrendo bastante aí por conta de um mau preparo das cidades para receber os volumes de água que estão chegando. Então, ou o próprio excesso de água que vem da chuva por conta de um aquecimento excessivo dos oceanos. Então, é tudo interligado, né? É tudo interligado os efeitos climáticos. Algumas soluções seria a utilização de energia limpa, em vez de combustíveis fósseis, né? Como energia solar, a energia hidrelétrica e as biomassas, né? O reflorestamento, não precisa nem dizer, né? Aumentar aí a área de vegetação, além de, com isso, a gente começa a retirar os carbonos da atmosfera. E a mobilidade e consumo. Investir em transporte público, né? Qualidade, veículos elétricos, reduzir o consumo excessivo e reciclar materiais para diminuir as emissões. Veículos elétricos, né? 100.000 ainda aí no Brasil. Então, a gente tem carros muito caros hoje nesse início de transição energética. Esperemos que no futuro todo mundo possa ter acesso e, em vez de escolher o carro
que vai ser mais ou menos prejudicial ao meio ambiente, os preços ainda empurram o consumidor para o carro a combustão. Ações que nós já temos globalmente. Nós temos inicialmente aí, em 1997, o Protocolo de Kyoto, que foi o primeiro tratado internacional que estipulou metas de redução aí para países desenvolvidos, né? Alguns países aí já entraram em relação ao Protocolo de Kyoto. Em 2015, o Acordo de Paris, né? Onde tivemos aí 150 países para limitar o aumento da temperatura de 1,5 até ao final do século, né? Que seria uma retomada aí dos protocolos de Kyoto. Então, o protocolo de Kyoto foi o começo da brincadeira. E nós temos as COPs anuais, as conferências dos países da COP, né? Que ocorrem anualmente para revisar as metas e buscar financiamento e impulsionamento da economia verde, ou seja, reflorestar, eu posso fazer com que as pessoas invistam dinheiro nisso daí, beleza? Então, alguns pontos aí que já são tomadas de decisão globais em relação ao efeito estufa. E vamos apontar aqui, né? Vamos apontar aqui as vantagens e desvantagens, que nós temos em relação ao efeito estufa. Vantagem a gente já viu, porque a manutenção da vida terrestre, nós temos o clima, todo o ciclo hidrológico, todos os ciclos de vento, toda a nossa ação climática por conta do efeito estufa. Porém, nós temos desvantagens também, né? Vamos lá. Primeiro, as vantagens são os efeitos naturais. Garante uma temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius, o que seria de menos 18. Permite a existência de água no estado líquido, fundamental para a vida. Possibilita a manutenção e funcionamento do ciclo hidrológico, que eu acabei de falar, e cria condições climáticas adequadas para o desenvolvimento da biodiversidade, né? Para nossas plantações e tudo mais relacionados aí. Porém, contudo, nós temos as desvantagens. Então, quais são as desvantagens? É o agravamento dessa brincadeira aí. Então, você tem que guardar esses dois tópicos aí finais da nossa discussão sobre o efeito estufa, né? Causa do aquecimento global, o desequilíbrio profundo do ecossistema, a extinção de espécies de animais e vegetais sensíveis à mudança de temperatura e o prejuízo socioeconômico brutal devido à perda de safras agrícolas. E sem contar de termos que nos adaptar a todas as mudanças climáticas que estão ocorrendo. Então, isso daí é uma boa discussão que nós abrimos, que você pode, né, conversar entre seus amigos aí, conversar com seus pais e procurar ter uma vida onde a gente dependa menos das atividades antropogênicas, daquelas coisas que fazem mal. Por exemplo, vou comprar um carro V8, né, 8 cilindros e queimar muito combustível. Não sei, né? Um beijo do Barbudo para vocês e até a próxima.